Mas, pessoal, Resident Evil, 30 anos. É quase a minha idade, né? Sem querer entregar números aqui. Mas é impressionante como que essa é uma das marcas, acho que não só de games, mas de franquia em geral, né? Acho que a maioria das pessoas escuta o nome Resident Evil e sabe o que é. Associa com terror, associa com o gênero de zumbis também, seja pelo cinema ou pelos games. Acho que antes de tudo, queria perguntar para vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Resident Evil? O primeiro contato que eu tive com a série foi em 1996 mesmo, né? O primeiro Resident Evil que saiu. E, na verdade, ele foi o jogo que criou o gênero Survival Horror, né? Que até então não era específico. A gente tinha jogos de terror, que inclusive o Alone in the Dark, da Infogrames de 1992, no PC. Foi um jogo que inspirou bastante o primeiro Resident Evil. E aí eu tinha o PlayStation 1, na época era bem limitado, né, o acesso, jogos originais e tal. E aí eu lembro que eu comecei o Resident Evil, ganhei ele de Natal e tudo mais, e o videogame parou de funcionar uns 3 meses depois, com aquele lance do canhão do PlayStation que dava problema. Quem é mais antigo aí vai lembrar. E é um jogo que mudou tudo, né? Eu acho que criou um gênero, né? Survival Horror, tinha todo o lance lá da porta se abrindo com loading, né? Load escondido, escondido, criava uma dinâmica de tensão, né? Então, o meu primeiro contato foi com o primeiro jogo mesmo. O meu foi já o Resident Evil 2 no Nintendo 64, né? E todo mundo do prédio que eu morava lá tinha o Nintendo 64, eu sempre fui medroso para jogar, então eu assistia os amiguinhos jogando, né? E na época eu assinava também a Nintendo World, que é uma revista da Nintendo mesmo, e eu lia todos os detonados, sabia tudo, mas não conseguia jogar, por ser medroso, né, nessa questão. Hoje em dia eu já joguei quase todos os clássicos, né, também. E esse foi o meu primeiro contato. Os sustos ali, velho. Tem uma clicker pula da... Meu Deus do céu. Inesquecível. Você falou um termo, é muito de quem viveu a época, detonado. Porque detonado, hoje, na revista, hoje você vai no YouTube e você vê como é que você vence o jogo, você vê o gameplay inteiro. Mas naquela época você tinha que ir na banca, ver a revista, para ter os códigos, né? De como você tem mais vida, tem mais armas e utensílios. Detonado é um termo muito bom. Eu joguei Resident Evil no primeiro também. Eu lembro que eu tinha um case cheio de jogos e o primeiro Resident Evil era um deles. Mas eu acho que eu tinha mais associado pelos filmes, né? Porque eu veio mais do cinema, mas eu sabia que era uma adaptação também. Eu joguei e, de fato, eu acho que tem uma coisa muito primal nesse primeiro Resident Evil, especialmente, que é a atmosfera dele, é o silêncio dele. E eu vi até que isso é uma limitação, que o Shinji Mikami, o criador da franquia, ele usou isso muito a favor dele, né? Porque você não tinha aquela imersão que você tem hoje nos games, que é quase realista, né? Da câmera, dos objetos 3D. Você tinha uma câmera parada, basicamente. Então, você nunca conseguia ver o que estava além do que o jogo estava te mostrando. O jogo, ele te assustava, né? Ele te criava uma tensão sem você saber o que ia ter na frente, né? Justamente pela questão da câmera, que era uma limitação, né? A memória, o videogame não conseguia carregar todos os cenários. E aí ele... Eram pré-definidos Era pré-definido. E aí ele usava muito inimigo fora da câmera, né? Toda essa brincadeira. Em vários momentos, quando você abria a porta, a câmera vinha de frente. Então você não sabia que estava de frente. Exato. É até curioso, né? Como ele subverte um pouco aquele jump scare que a gente chama, né? O susto abrupto. Porque eu tava revendo, né, o gameplay do primeiro jogo, e é isso, né, tem vezes que você passa de uma sala, e aí você já vê, né, um zumbi, um oponente na outra, e aquilo te provoca uma antecipação. Você fica um pouco assustado porque, tipo, existe ali um inimigo, agora você sabe o que fazer. Isso é muito diferente do que a gente tem hoje, e eu admiro bastante como eles conseguiram pegar essa limitação e transformar em algo próprio da franquia também, né? O som dos passos, por exemplo, algo que eu lembro muito daquela primeira vez que eu joguei, que, assim como o Rob, eu também tinha medo quando eu jogava. E eu acho que essa é uma tradição muito de quem cresceu nos anos 90, você se reunir com os amigos pra jogar, né? Tipo, às vezes, eu não quero jogar, mas eu quero ver como é que é essa história, assim. O medo do desconhecido, né? Tinha essa também, né? O Resident Evil 1, ele era pra ser um remake de um jogo de Nintendinho, que era o Sweet Home, né? E aí, na época, foi um jogo que tinha inventário, era numa mansão com puzzles, né? E tinha save em pontos específicos. E aí, na época, a Capcom não conseguiu fazer pegar os direitos de volta dessa franquia, porque era baseado num filme, e aí eles trouxeram o Shinji Mikami e ele adaptou. Então, por isso tem a mesma mecânica, assim, a ideia da mansão, tudo aquilo foi reaproveitado, e eles lançaram o jogo. E no
No PlayStation 1 ainda tinha muita limitação gráfica, né? Então você precisava ter esse jogo de câmera, esse lance do loading da porta. Só que tudo isso eles usaram com maestria para criar tensão, né? Que você teme o desconhecido, você não sabe o que vem por ali, né? É o medo de tomar susto também. né? Também. É o medo do medo do medo. Não sei se você lembra o cachorro na janela. Nossa, do primeiro Resident Evil, aquilo lá. Mesmo jogando de novo, você passava aquela parte e tomava susto de novo, né? É engraçado, eu joguei na época, mas eu nunca cheguei até o final do jogo. Tanto que eu acho que eu só descobri esse ano que não é só a mansão. Que tem o laboratório, que vai explorando toda a história. Eu acho até engraçado como o primeiro jogo ele começa com um filme, né? Um filme live action. Ele Sim. tem uma ceninha com atores usando os mesmos trajes do jogo. Eu não sei, eles já tinham feito isso naquela época? De você... O jogo, ele é daquele jeito, mas você tem uma introdução. Sim, que deve no ter sido muito PlayStation cara, não. imagina. Isso daí era uma vantagem, né? A gente tinha vindo do Super Nintendo, a geração anterior, então quando entrou os videogames com CD, capacidade de mais espaço, eles começaram a investir em full motion video, né? E aí melhorava a narrativa, né? Você tinha mais uma imersão do que estava acontecendo ali e tal. Sim. Era meio que um filme B, meio trash, mas é bacana, era muito, muito bem feito pra época, né? Sim. Eu fiquei impressionado com como Resident Evil conseguiu lançar essa saga. Você tem alguma informação sobre números de vendas, sobre como que ele foi... Porque ele saiu no Japão primeiro, né, como Biohazard, aí depois que ele foi indo pelo mundo. Isso, parece que já tinha uma banda, né, nos Estados Unidos que chamava Biohazard, e por isso que eles não conseguiram levar esse nome, aí virou Resident Evil. Né? E foi muito bem recebido. Eu não tenho números de venda da época aqui, mas ele foi um jogo que marcou, né? Porque principalmente a Capcom vinha muito do fliperama na época, né, anos 90, e para ter um jogo de exploração, né, com uma temática totalmente diferente do que os jogos de luta, né, eles tinham muito, ou aqueles beat 'em ups, né, que você vai andando e batendo. Aí do nada os caras me lançam um jogo muito cadenciado, devagar, né, bem diferente do que eles estavam acostumados a lançar. E, foi um sucesso, tanto que a gente está aí, né, até hoje. Muita exploração, muito objeto escondido, que às vezes nem tá na câmera, mas se você abaixar ali, você pega. Sabe, é bem icônico, né? Bem revolucionário. Sim. Inclusive, trazendo o número agora, 3 milhões de unidades vendidas na versão de PlayStation. Do primeiro. Pra época era muita coisa, porque o PlayStation 1 saiu em 95, né? Então ele nem tinha base ainda, se você for ver. O jogo saiu em 96, um ano depois. Então, realmente tá aí, ó. Por que a gente tá com 30 anos dessa série? Sério, na época você fala, mano, olha esses gráficos, nunca vai ficar melhor do que isso, né? Olha essa geometria, né? Olha só. É engraçado, porque o jogo ele tem esse gráfico específico que a gente tá vendo aqui na tela também, mas esse take específico do zumbi, do primeiro zumbi, você vê que eles gastaram mais tempo ali. Porque ele é mais realista, ele te dá medo, né? Ele tem uma revelação bem dramática do rosto dele. Mais detalhes também, Sim. né? É impactante, com certeza.